aí, beleza? Aqui fala com você o Ribechux, eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu quero dividir com você uma análise de um game, de um Metroidvania. Se você gosta desse estilo de jogo, então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre o que você precisa saber, desde história, gameplay e se vale a pena você comprar ou não esse game. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Te convido a clicar no botão se inscrever agora, caso você tenha aí mais um canal bacana de games para você assistir. E para você que já me segue, não se esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo para dar aquela força de sempre aqui pro canal, beleza? Nossa protagonista se chama Tanya e foi mandada pelo Dr. Veus em uma missão para achar e trazer de volta uma equipe de investigação que sumiu nas Ilhas Horácio, onde uma misteriosa energia denominada de Carpas transforma os animais e plantas locais em mutantes agressivos chamados Anatermorphos. Mas ao pisar em um lugar assim, sombrio e devastado por uma tragédia como essa, ela começa a ter alguns pensamentos que colocam em dúvida a lógica da sua existência. Enquanto a gente explora um mundo em ruínas, a Tanya descobre que mistérios são ainda mais profundos do que ela pensa. Awaken Astral Blade é um jogo de Metroidvania desenvolvido pela Dark Pigeon Games. E de acordo com o How Long to Beat, porque eu tô com 4 horas e ainda não terminei o game, de acordo com o site, gera em torno de 10 horas para você completar a campanha do jogo. O título desafia aí os jogadores em cenários muito bem trabalhados. Você vai ver que o game tem ali uma arte bem bonita dos cenários, mas acaba sendo aí, vamos dizer assim, ofuscada por alguns outros elementos que são bem menos interessantes, como por exemplo os diálogos entre os personagens e sim os outros pontos que eu vou trazer para você já já. Falando um pouco da gameplay, dos pontos positivos desse jogo é para o combate. A gente executa aí uma variedade de combos dependendo da arma que você usa. Existe alguns acessórios que você coloca na personagem. Não tem assim uma variedade enorme de equipamentos, tipo braço, armadura, peitoral, enfim. Você tem umas skins que você troca da personagem, mas é bem singelo, bem simples, mas isso acaba influenciando na forma que você usa o combate no game. Então tem hora que você vai usar uma peça de acessório correta para cada inimigo que você tiver ali. Isso vai fortalecer ainda mais a Tanya. A mecânica de upgrades também é bem bacana, dá para você ali entender mais ou menos como você quer sua build inicial até o final do game. Os chefes, bom, o que eu posso falar dos chefes é que tem ali o seu equilíbrio, ok? Não são chefes tão fáceis como você acha que, olha pro chefe e acha que ele é muito fácil. Existe um equilíbrio, Então você tem ali os chefes mais fáceis que você vai enfrentando, vai chegar um determinado momento que você vai encontrar outros e você não vai passar, não tem jeito. Ou você vai passar sofrendo, ou você não vai passar. Isso aí vai nos obrigar a voltar a outras áreas do game, ou até explorar um pouco mais, para fortalecer a nossa personagem e aí sim tentar enfrentar o chefe novamente. Vamos dizer assim, para fãs de Metroidvania, há bastante coisa, tá, pra gente explorar. Áreas escondidas, itens para pegar. O mapa é bem fácil de ler, bem semelhante ao que a gente está acostumado, com marcações, ali de uma forma bem discreta, bem objetiva. Curti bastante a questão do mapa. Dá para colocar os marcadores para a gente explorar os pontos que não dá para acessar naquele momento do game, então isso é bem legal. Então dessa forma assim eu acho completo nessa questão de exploração. Agora falando um pouco dos pontos chatos, porque nem tudo é bom no game. Em alguns momentos a gente é perseguido, por exemplo, por uns inimigos do cenário, que não tem muito que a gente fazer a não ser fugir. E eu tive problema de queda de FPS e acabei morrendo, Não tô dando desculpa aqui, mas existe queda de FPS em alguns momentos, em alguns cenários, e isso acaba atrapalhando um pouco a sua experiência e acaba de repente desanimando. Você vai lá, desliga e vai trocar de jogo, ou tenta fazer mais de uma vez e acaba dando certo, mas assim, queda de FPS em determinados momentos é muito chato, especialmente esse que requer um pouco de agilidade para você sair, fugir desse monstro, não é tão legal assim. Claro, é toda hora? Não, não é toda hora, mas pode acontecer. Sobre valores, tem demo disponível do game para você testar aí na Steam e na Epic Games para o PC. O game está custando R$ 59,99, no PlayStation 5 R$ 133,90. Bom, de modo geral, o game ele te cativa
pelo combate, pelos cenários, pela gameplay, eu achei bem legal. Não é assim um Blasphemous, não é um que dá aquela sensação de ter mais opções de combate. A gente tem umas certas limitações aqui, mas o game, para quem gosta de um bom Metroidvania, tá aí uma boa opção para o ano de 2024. Você pode aproveitar aí e jogar esse game. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, curte, comente e compartilhe para dar aquela força aqui pro canal. E se você está aqui pela primeira vez e assistiu esse vídeo, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. E se curtir, te convido mais uma vez a clicar no botão de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui.